Vasco fecha a contratação de atacante e segue firme no mercado em busca de novos reforços. Vamos falar muito aqui sobre essa movimentação, mercado da bola, o Vasco pensando muito aí também nas categorias de base. A gente vai te explicar. A gente tem novidades aí com relação à situação do Leandrinho, né? A negociação do Leandrinho com o Blues da Bélgica babou, né? Mas a gente tem uma atualização para poder passar para vocês e a gente vai falar muito aí também sobre a situação do Vasco contra a equipe do Botafogo na Copa do Brasil. Isso mesmo. E o seguinte, eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal, para você poder se inscrever e vir a fazer parte da nossa família Cruz Maltina. Perfeito? Bom, vou começar falando aqui, porque o clima no CT Moacir Barbosa, olha, é muito bom. Muito tempo que a gente não via alegria aí no rosto dos jogadores do Vasco. Mesmo o Vasco passando por uma situação adversa no Campeonato Brasileiro, fica aquela esperança de que o Vasco da Gama vá conseguir passar pela a equipe do Botafogo na Copa do Brasil. E eu já disse aqui, é muito mais do que um jogo de futebol. Está valendo aí 10 milhões de reais de premiação. E assim, está chamando a atenção porque os reforços que foram contratados recentemente pelo Admar Lopes, eles estão conseguindo desenvolver um trabalho de desenvolvimento físico invejável. O Carlos Andrés Gomes e o Carlos Cuesta são destaques aí nessa parte física, né? E a gente, nos últimos dias, teve ali uma situação que deixou o Fernando Diniz uma pulga atrás da orelha, que é a situação do jogador Robert Renan. O Robert Renan tem treinado muito bem aí no CT Moacir Barbosa e, assim, parecia que o atleta, o Lucas Freitas, seria titular. Agora o nosso Diniz está com uma pulga atrás da orelha para ver quem vai forçar, quem vai fazer a zaga com o nosso bravo Hugo Moura na partida contra a equipe do Botafogo. Estou confiante aí que o Vasco vai fazer uma boa performance. Amigos, o Vasco da Gama, falando aqui sobre movimentação de mercado, o Vasco brecou a negociação com o Leandrinho. E quem vetou essa saída do Leandrinho foi o Admar Lopes, tá? Por entender que em janeiro haveria opções de mercados melhores para poder negociar o atleta. Então, o Admar Lopes, né, junto aí com a comissão técnica, pediu à diretoria para que o jogador não fosse negociado com o Bruges, tá? Mais outra situação, o Vasco está aí de plantão para simplesmente tentar se desfazer aí de jogadores como o Lloyd, também o Maurício Lemos e o Jean Davi, tá? E não está descartada a possibilidade, inclusive, do Vasco da Gama arcar com a situação ali de salários, compartilhando, pagando parte aí dos salários para outras agremiações, já que os valores aí desses salários desses três atletas são muito grandes, para dar aquele alívio na folha. Perfeito? Vamos falar aqui de reforço, de contratação. O Vasco aí ontem goleou o Flamengo, né? Nas categorias de base, o Vasco trouxe
Um reforço aí do Avaí, uma joia do Avaí, o Vasco acertou a contratação do atacante sub-20, né? O Vasco acerta a contratação de Alex Bruno para o sub-17, uma boa contratação que o Vasco da Gama está fazendo. É um jogador aí que é uma joia lá do Avaí, teve passagem aí por seleção de base também brasileira, então é válida a aposta. O Vasco da Gama que está aí negociando também, a gente tem falado isso aqui praticamente em todos os vídeos, com um zagueiro para o lado direito, tá? A informação que a gente tem aí com relação ao jogador Messias, tá? É que o Vasco está em tratativas aí finais para fazer o anúncio desse zagueiro perfeito. Messias aí que pertence ao Santos, né? Mas que poderia vir a ser zagueiro do Vasco da Gama por estar a atuar hoje na Série B. Ele hoje é zagueiro do Goiás, um dos melhores zagueiros ali da Série B, o Goiás, que é o líder, né? E também se tem atacante sendo contratado aí para as categorias de base do Vasco da Gama, tem atacante também sendo contratado aí para o profissional. O Pedro Rocha também está negociando aí a parte contratual aí com o Vasco da Gama para poder ser aí anunciado. Perfeito? O Vasco tem interesse no atacante artilheiro da Série B do Remo, isso mesmo. E assim, o que eu tenho dito é que o Admar Lopes mudou o nível de contratação do Vasco da Gama. E eu sempre dou esse exemplo aqui nas lives. O Vasco, por exemplo, pagou 3 milhões de euros aí para contratar o Lloyd Augusto, né? E nessa janela, o Vasco trouxe dois jogadores aí por empréstimo, que foi o Carlos Andrés Gomes, por 750 mil euros, né? E também o Carlos Cuesta, por 750 mil euros, né? Dando 1,5 milhão ali de euros. Então, o Vasco trouxe dois jogadores por um valor 50% inferior, menor, do que foi a contratação de um único jogador que não rendia, que era o Lloyd, e que não rende. Então, agradeço aí pela atenção de vocês, passado o noticiário para a galera. Na parte da noite a gente volta, às 21h30 para a nossa live. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!